Amados irmãos, irmãs, hoje nós estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa e nesta alegria deste domingo celebramos também o dom da vida, o dom desta vocação especial de ser mãe. Celebramos por todas as mães. E celebrar o dom da vida, celebrar esta graça de viver a fraternidade, só é possível, amados irmãos e irmãs, de modo especial para nós, católicos cristãos, se colocarmos em prática a nossa fé. Ou se de fato demonstrarmos a nossa fé em quem nós acreditamos. Hoje Jesus dirige a palavra para nós dizendo: não perturbe o vosso coração. Não perturbar o vosso coração, Jesus está conhecendo um pouco que a realidade da vida dos discípulos. É um discurso de despedida. É um discurso que ele diz: eu vou para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E nesta instabilidade da vida, em muitas situações que nós percebemos que a nossa permanência nesta realidade terrena não é permanente, mas é passageira, Às vezes nós nos encontramos também diante dos nossos, diante das pessoas que nós gostamos, diante das pessoas que nós amamos, com nessa mesma situação de Jesus. Nós sabemos que a nossa vida não vai se prolongar muito. Jesus está preparando os discípulos, seus corações, para aquilo que virá depois. Para que eles compreendam, para que eles realmente creiam, o convite de Jesus, não perturbar o coração, no sentido de fazer um convite para que vocês não se desesperem, para que vocês possam vencer todas as turbulências, as inquietudes. É preciso que vocês creiam em Deus e creiam em mim também. Então, guardar isso para nós. Quando nós estamos desesperados, quando nós estamos preocupados, quando o nosso coração está dividido, a quem nós buscamos? O que nós buscamos? Quando nós estamos meio que perdidos, Jesus nos convida. Creiam em Deus, creiam em mim também, como fundamento para a superação desta realidade emocional, psicológica e espiritual que às vezes nos envolve. E aqui Jesus vai nos colocando, nos mostrando o processo, vamos dizer assim. E aí ele diz: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí nós perguntamos, na época dos discípulos, os discípulos tinham consciência para onde Jesus iria? Os discípulos tinham consciência daquilo que Jesus já havia lhes ensinado tantas vezes? Percebemos que isso não estava tão vivo na mente nem no coração dos discípulos. E aí que vem Tomé: olha, Senhor, não sabemos para onde vais, não sabemos o caminho, não sabemos para onde vais. Então é algo que mexeu profundamente, uma afirmação que mexeu profundamente com Jesus. Aí Jesus vai mostrar para ele, olha, se vocês não sabem qual é o caminho que levará vocês para onde eu vou, eu vos digo agora: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus nos convida a crer nele. Jesus nos convida, amados irmãos e irmãs, a olhar para o alto, a olhar para o céu, não nos apegar com esta realidade
que ela é importante. Ela é importante, mas enquanto nos serve para a gente buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. Mas a realidade em que nós estamos inseridos neste mundo, ela não é importante enquanto fim último. Então é preciso acolher a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso acreditar em Deus para ressignificar ou dar significado, sentido às coisas que nós fazemos neste mundo. Seja a nossa relação fraterna, seja o modo como nós vivemos com outros, seja o nosso trabalho, seja, né, as nossas buscas, né, as nossas buscas cotidianas, seja as nossas inquietudes. Então tudo isso vai ser importante. Vai ser importante desde que a gente, né, coloque este toque divino, este toque de Deus na realidade em que nós buscamos. E aí depois vem Filipe, né? Tomé, nós não conhecemos o caminho. É muito complicado isso, né? Jesus já explicou tantas vezes, ele fala assim, nós não conhecemos o caminho. Aí ele falou, mas eu estou aqui mostrando o caminho. Aí Jesus vai falar, olha, eu sou o caminho. E aí depois vem Filipe. Vem Jesus dizendo, olha, quem me vê, vê o Pai. Tá, nessa realidade, nesse diálogo todo. E aí vem Filipe que diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí vem a réplica, né, de Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis. É difícil, né? Porque às vezes nós prestamos atenção nas coisas periféricas, às vezes nós não captamos a essência, nós não valorizamos os gestos, o amor com que o outro tem relacionado conosco, o amor com que o outro tem nos ensinado. Então Jesus veio do céu, Jesus é o enviado do Pai, é a palavra encarnada em nosso meio, que veio para fazer a obra daquele que, né, do Pai que assim o enviou. Mostrar-nos o Pai é não reconhecer as palavras do próprio Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Porque nós podemos dizer, ver o Pai, amados irmãos e irmãs, é um simples desejo da nossa parte. É aquilo que o próprio Jesus, olha, que os discípulos, as primeiras comunidades, o Pai ninguém nunca viu. Mas a Jesus nós vimos, a Jesus nós podemos dizer. O Pai é o desejo. Então Jesus é a concretização. Em Jesus nós temos a concretização de ver o Pai, de amar o Pai, de acolher o projeto do Pai, de acolher a vida de que o próprio Pai nos quer dar. Então isso é importante, acolher Jesus. Não há uma divisão, não há uma contradição da pessoa de Jesus para a pessoa do Pai. Quem me ver, vê o Pai. Porque na pessoa do Filho nós temos revelado o amor do Pai. Então é isso que eu acho que é importante, queridos irmãos e irmãs, para nós. Conhecer. E esse conhecer aqui requer de nós essa proximidade, requer de nós essa experiência pessoal. Experiência pessoal. Você que está em casa agora, talvez tenha acontecido muitas coisas boas. Porque neste tempo de pandemia, né, por um lado, já disse aqui tempos atrás, por um lado esse tempo de pandemia nos aproximou muito mais. Nos forçou, de certa maneira, a ficar em casa. E nos forçou a relacionar mais com o outro. E esse forçar a relacionar mais com o outro nos levou a conhecer o outro e o outro nos conhecer.
Tem coisas que nós nos surpreendemos positivamente, quanta beleza, quanto amor, quanta ternura tem vindo do outro. Quanta ternura, quanto amor nós percebemos hoje. Você está em casa pela sua mãe, pelas nossas mães, como elas nos amam, como elas cuidam da gente, como elas são atenciosas. Mas por outro lado, amados irmãos e irmãs, você talvez já fez a experiência que já está aí há 5, 10, 15, 20 anos com a pessoa, talvez nesse tempo de pandemia, a pessoa se revelou outra coisa. Talvez você, moço, mas já está tanto tempo que você está comigo e ainda não me conhece. Não é o caso de Jesus, né? Talvez nós estamos com outro há muito tempo, mas às vezes o outro não se revelou a nós, às vezes não, nós também não nos revelamos ao outro. Mas aqui Jesus, ele quis revelar aos seus discípulos. Em outro contexto, mas pegando a palavra de Jesus, olha, eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que eu recebi de meu Pai. Então é só o amigo que é capaz de revelar. Só o amigo que é capaz de revelar. Então neste tempo de pandemia, esse tempo gostoso que a gente partilha, que a gente conversa, que a gente brinca, que a gente revela as nossas alegrias, que a gente revela os nossos dons, mas corremos o risco também de revelar, amados irmãos e irmãs, aquilo que até então nós não havíamos revelado. Até então, aquilo que nós ainda não conhecíamos do outro. Então Jesus questiona Filipe nessa réplica: há tanto tempo estou convosco e vós ainda não me conheceis. Então, estimados irmãos e irmãs, nós vamos percebendo, né, que este conhecer Jesus é conhecer o caminho, é conhecer a morada que Ele quer nos mostrar, que Ele quer nos levar, que é a morada no céu, na casa de meu Pai. E para possuir, para alcançar essa morada, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, como nos fala o próprio Jesus, fazer as suas obras, realizar as suas obras. E aí perceber, Cristo, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou por fazer também a vontade do Pai, realizar a obra do Pai. A quem hoje nós celebramos nesta Santa Eucaristia o mistério da sua vida, né? O mistério da sua vitória. E aí nos leva a perguntar a Jesus, dizendo: vou preparar né, um lugar para vós, na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí talvez nos perguntamos, Jesus está querendo dizer: eu quero levar vocês para lá. E aí vem a pergunta para nós: aonde nós estamos querendo ir? Aonde nós estamos querendo chegar? Qual o caminho que nós estamos querendo de fato acolher ou que nós estamos acolhendo? É de fato esse caminho que leva para o céu? É de fato esse caminho que leva a contemplar a face de Deus? É de fato esse caminho que nos leva a nos alegrar com amor, no amor de Jesus por cada um de nós, e no amor de Jesus nos alegrar com aqueles que caminham conosco? Talvez sejam as perguntas que nós precisamos, né, buscar responder. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus se coloca, né? Jesus como o caminho que leva para o Pai, e neste caminho Ele está querendo dizer: eu estou aqui com vocês, mas a minha vida aqui ela é passageira nesse sentido. A Páscoa, fala assim, a Páscoa é passagem da morte para a vida, passagem da morte, né, desta realidade para Deus. Jesus já está apontando para a realidade da sua ressurreição. Está dizendo para os discípulos:
olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês não continuarão órfãos, porque eu vou, mas eu volto. E aqui Jesus está falando da sua ressurreição, da vida nova. Ele agora, como o ressuscitado que caminha conosco e nos ajuda a superar, amados irmãos e irmãs, essa ausência física. E nós contamos com o Senhor que nos acompanha nas mais variadas situações, que recorremos ao seu amor, à sua obra, ao seu exemplo, à sua palavra, ao seu testemunho. Então, nesta santa celebração, estimados irmãos e irmãs, que nós possamos tomar consciência dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas dúvidas, das nossas situações de provações. Assim como Jesus diz, não perturbe o vosso coração. Não, que nós possamos nessa santa liturgia aprender de Jesus, a acreditar em Deus, fazer a vontade de Deus, a redescobrir a nossa fé, a nossa coragem, para que possamos vencer todas as tempestades do mundo. Crer em Deus e ter nele como a nossa rocha firme, que nos sustenta, que nos ampara, que nos leva sempre para a frente. Então peçamos ao Deus da vida esta graça de viver em comunhão com Ele, realizar a sua obra e colocando em prática este ver, este conhecer e o crer nesta experiência pessoal com Cristo Jesus que nós fazemos em nossa casa, nosso momento de oração, na nossa convivência fraterna em família ou em comunidade. Amém.